Bem-vindos ao nosso estudo de A Sentinela, correspondente à semana de 17 a 23 de agosto de 2026. Neste vídeo, vamos acompanhar a leitura do estudo e apresentar algumas sugestões de respostas que podem servir de inspiração para você preparar seus próprios comentários. Lembre-se, comentários simples, breves e feitos de coração podem encorajar muito nossos irmãos e, acima de tudo, dar louvor a Jeová. Se este conteúdo ajuda você na sua preparação, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com outros irmãos. Agora vamos começar nosso estudo de A Sentinela. Estudo para a semana de 17 a 23 de agosto de 2026. Como manter a amizade com nossos irmãos? Texto temático. Revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Colossenses 3:12. Cântico 90. Encorajando uns aos outros. Objetivo: saber como vencer desafios que poderiam ameaçar a amizade que temos com nossos irmãos e irmãs. Parágrafo 1. Onde podemos encontrar amigos de verdade? Amigo sempre está perto de você para te levantar, te fazer feliz. Vai te incentivar a nunca desistir e continuar firme até o fim. Essas palavras do clipe musical Amigo de Verdade fazem todo sentido, você não acha? Que bom que Jeová sabe que precisamos de bons amigos nesses últimos dias. Por isso, Ele nos deu amigos assim na sua organização. Nós somos parte de uma família que adora Jeová e que é unida pelo amor. Onde podemos encontrar bons amigos? Podemos encontrar bons amigos entre o povo de Jeová. O Salmo 1:9-63 mostra que os que temem a Jeová e obedecem às suas ordens podem se sentir unidos. Embora vivamos em tempos difíceis, fazemos parte de uma família espiritual que adora Jeová em união e que realmente se ama. A amizade mais valiosa nasce quando compartilhamos o amor por Jeová. Por isso, na congregação podemos encontrar pessoas em quem confiar e que nos ajudam a continuar perto dele. Parágrafo 2. Que tipo de amizade queremos ter com nossos irmãos? Não queremos ser apenas simpáticos com nossos irmãos ou ter amizades superficiais dentro da organização. Nós queremos criar vínculos fortes e profundos com eles. Somos parte de uma família que ama Jeová e a Jesus, e é esse amor que nos une. Mas nossas amizades não acontecem por acaso. É preciso esforço. E assim como em qualquer amizade entre duas pessoas imperfeitas, podemos enfrentar alguns desafios. Que tipo de amizade queremos ter com os irmãos? Não queremos que os irmãos sejam apenas conhecidos, mas verdadeiros amigos. Jesus disse em João 13:35 que o amor identificaria seus discípulos. Esse amor por Jeová e por Jesus nos une, mas precisamos dedicar tempo e esforço para cultivar amizades profundas. Queremos amizades que resistam às dificuldades. Como todos somos imperfeitos, surgirão situações que colocarão a amizade à prova. Por isso, o amor cristão deve nos motivar a cuidar dela. Parágrafo 3. Por que pode ser difícil manter nossas amizades? A verdade é que talvez a gente se sinta mais próximo de uns irmãos do que de outros. Por quê? Talvez por gostarmos das mesmas coisas ou por termos personalidades parecidas. Mas já com outros irmãos, pode ser que a gente sinta dificuldade de manter uma amizade. Às vezes, nós acabamos discordando uns dos outros, e isso pode criar rachaduras no nosso amor por eles. Ou pode ser que nossas personalidades sejam tão diferentes que a gente ache difícil se dar bem com eles. E às vezes, nossa amizade com um irmão pode ficar desgastada se ele estiver sofrendo com uma doença grave ou um problema emocional. Neste estudo, vamos ver como o exemplo de Jesus pode nos ajudar a manter nossas amizades mesmo enfrentando desafios. Mas antes, vamos ver algumas qualidades cristãs que podem nos ajudar a manter nossas amizades. Qualidades cristãs nos ajudam a manter amizades.
Por que pode ser difícil continuar amigos dos irmãos? Porque nem todos temos a mesma personalidade, gostos ou circunstâncias. Podem surgir desacordos, diferenças de personalidade ou tensões quando alguém está sofrendo. Essas situações podem colocar nosso amor à prova e exigir qualidades cristãs. Às vezes achamos que alguém é muito diferente de nós ou não entendemos por que reage de certa maneira. Em vez de nos afastarmos, podemos aprender a mostrar mais humildade, paciência, bondade e compaixão. Parágrafo 4. Como podemos fortalecer nossas amizades? Para fortalecer nossa amizade com os irmãos, precisamos procurar o que há de bom neles. Passar tempo com eles nos ajuda a enxergar suas qualidades. O apóstolo Paulo tinha um grande desejo de estar com seus irmãos e irmãs. Ele escreveu aos Tessalonicenses: "Nos esforçamos muito para vê-los pessoalmente." 1 Tessalonicenses 2,17. Muitos concordam que não há nada melhor para fortalecer uma amizade do que passar tempo conversando pessoalmente. E nós temos muitas oportunidades para fazer isso quando participamos na pregação e assistimos reuniões, assembleias e congressos juntos. Mas quando temos um problema com algum irmão, simplesmente passar tempo com ele talvez não resolva a situação. Como podemos fortalecer nossa amizade com os irmãos? Podemos fortalecê-la prestando atenção às boas qualidades deles e passando tempo juntos. Em 1 Tessalonicenses 2:17, Paulo expressou quanto desejava ver pessoalmente seus irmãos. Pregar, assistir às reuniões e conversar pessoalmente nos ajuda a nos conhecer melhor. Podemos tomar a iniciativa de conversar com irmãos com quem normalmente falamos pouco. Às vezes, uma amizade se fortalece simplesmente por mostrarmos interesse sincero e dedicarmos tempo para conhecer melhor a outra pessoa. Parágrafo 5. O que pode nos ajudar a preservar uma amizade que está ameaçada? Ilustre. Colossenses 3:12 diz: "Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência." As qualidades cristãs podem nos ajudar a preservar uma amizade que está ameaçada. Quando cultivamos humildade, paciência, bondade e compaixão, é mais fácil vencer os desafios e manter nossas amizades. Para ilustrar, assim como o óleo diminui o atrito no motor do carro e permite que ele funcione de modo suave, as qualidades cristãs diminuem qualquer atrito em nossos relacionamentos. Agora vamos considerar 3 desafios que podemos enfrentar nas nossas amizades com os irmãos. Em cada desafio, vamos ver como as qualidades que Jesus mostrou vão nos ajudar a continuar sendo verdadeiros amigos para nossos irmãos. O que vai nos ajudar a proteger nossa amizade com os irmãos? Dê um exemplo. Colossenses 3:12 nos incentiva a nos revestir de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Essas qualidades são como o óleo de um motor, reduzem o atrito. Quando surge uma diferença, elas nos ajudam a reagir com amor. Por exemplo, se um irmão diz algo que nos incomoda, a humildade evita que pensemos logo que ele quis nos ofender, e a paciência nos ajuda a não reagir por impulso. Assim, algo pequeno não vira um grande problema. Quando há um desacordo. Parágrafo 6. Como os desacordos podem ameaçar uma amizade? Por que é um desafio? Quando 2 pessoas discordam, normalmente é porque cada uma delas acha que o seu ponto de vista é o correto. Imagine 2 irmãos que discordam sobre a melhor maneira de organizar a pregação no grupo de serviço de campo. Cada um deles acha que tem a melhor ideia. Consegue ver como esse desacordo pode se transformar em algo maior e ameaçar a amizade deles? Talvez eles acabem permitindo que o orgulho prejudique sua amizade e fiquem mais preocupados em provar quem está certo do que em manter um bom relacionamento. Se o assunto não for conversado e resolvido, pode ser que eles comecem a guardar ressentimento. Com o passar do tempo, eles podem se afastar cada vez mais e até correr o risco de deixar de ser amigos,
tudo por causa de algo bem simples. Por que os desacordos podem ser uma ameaça? Por que cada pessoa pode estar convencida de que sua opinião é a certa? Se o orgulho entrar em cena, um assunto pequeno pode gerar ressentimento e afastamento. O perigo é deixar que provar que estamos certos se torne mais importante do que preservar a amizade. Quando surgir uma diferença, podemos nos perguntar: será que esse assunto realmente vale o risco de prejudicar nossa amizade? Isso pode diminuir a tensão antes que o problema aumente. Parágrafo 7. O que Jesus fez para ensinar seus discípulos que a humildade é essencial para resolver desacordos? Aprenda com a humildade de Jesus. Ele ensinou seus discípulos o que é essencial para resolver desacordos: a humildade. Já por um tempo, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles era o maior. Para combater essa atitude tão enraizada neles, Jesus explicou que eles tinham que considerar os outros como superiores. Ou seja, Jesus estava ensinando os discípulos a ser humildes. Até na noite antes da sua morte, Jesus estabeleceu o modelo para eles por ser humilde e fazer o trabalho de um escravo, lavando os pés deles. Fazendo isso, Jesus mostrou como eles poderiam preservar a amizade que tinham. Se eles vissem os outros como superiores, teriam mais facilidade para ceder e para continuar sendo bons amigos, mesmo quando surgissem desacordos. Como Jesus ensinou aos discípulos que a humildade é a chave para resolver desacordos? Em Mateus 22.25-28, Jesus ensinou que eles não deviam procurar ser os mais importantes, mas servir aos outros. Ele também lavou os pés deles, como relata João 13:3-5, 12:16. Com palavras e ações, mostrou que a humildade protege os relacionamentos. Jesus não apenas falou sobre humildade, ele realizou uma tarefa de servo. Se considerarmos os outros superiores a nós, estaremos mais dispostos a ceder e será menos provável que uma diferença destrua uma boa amizade. Parágrafo 8. Como a humildade pode ajudar você a manter uma amizade quando surgir um desacordo? Como manter nossas amizades? Colossenses 3,13 diz: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Se você for humilde, vai ser mais fácil ignorar pequenos desacordos e sempre perdoar outros. A humildade também vai ajudar você a não se irritar com facilidade e a preservar seus relacionamentos. Mesmo se alguém ofender você, lembre que todos nós, alguma vez, já dissemos algo que nos arrependemos depois. Pergunte-se: será que provar que estou certo é mais importante do que nossa amizade? Algo que você pode fazer é simplesmente ceder e aceitar a opinião da outra pessoa. Depois disso, evite ficar pensando no assunto ou trazê-lo à tona de novo. Assim você vai conseguir seguir em frente e se sentir em paz. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 8 mostra um irmão idoso imitando a humildade de Jesus. Ele e um irmão jovem têm opiniões diferentes sobre como organizar o território da congregação, mas continuam unidos. Na imagem em destaque, Jesus está lavando os pés de um dos apóstolos. À esquerda, o irmão idoso, com uma expressão de desconfiado, escuta o irmão mais jovem que está mostrando a ele um mapa de território da congregação. À direita, os dois irmãos estão felizes trabalhando juntos na pregação. A legenda diz: a humildade pode ajudar você a deixar para lá pequenos desacordos e a sempre perdoar outros. Como a humildade nos ajuda a proteger nossas amizades quando surgem desacordos? Colossenses 3:13 diz que devemos continuar suportando e perdoando uns aos outros liberalmente. A humildade nos ajuda a deixar passar pequenas diferenças e a não insistir em estar certos. Eclesiastes 7:21, 22 lembra que todos dizemos coisas das quais depois nos arrependemos. Em vez de continuar pensando no assunto, podemos perdoar de coração e não voltar a mencioná-lo.
Às vezes, ceder não significa que estamos errados, significa que valorizamos mais a amizade do que nosso orgulho. Parágrafo 9. Como a humildade vai ajudar você quando for difícil resolver um desacordo? Provérbios 17:9 diz: Quem perdoa uma transgressão promove o amor, mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. A humildade também pode ajudar você quando for difícil resolver um desacordo. Não fique argumentando para tentar defender seu ponto de vista. Em vez disso, o seu objetivo deve ser preservar a amizade. Muitos fazem isso por falar bondosamente com a outra pessoa para tentar resolver o problema. Você poderia dizer: Nós já somos amigos há tanto tempo. Será que a gente pode conversar sobre o que aconteceu? Esteja pronto para assumir sua parte da culpa, reconhecendo que a pessoa pode ter ficado magoada, e daí peça desculpas. E se seu irmão ou irmã também pedir desculpas, seja humilde e perdoe. Lembre que seu objetivo não é provar quem está certo ou errado, mas sim colocar uma pedra no assunto e manter a amizade de vocês. Como a humildade pode nos ajudar se um desacordo continuar por muito tempo? Provérbios 17:9 mostra que quem perdoa uma ofensa promove o amor. Se o problema continuar, podemos conversar com bondade, admitir nossa parte de culpa e pedir desculpas. Lucas 17:3-4 também nos incentiva a perdoar. O objetivo não é saber quem ganhou a discussão, mas recuperar a amizade. O Salmo 34:14 nos incentiva a buscar a paz e empenhar-nos por ela. Dizer não quero perder nossa amizade, vamos conversar pode abrir o caminho para a paz. Quando há diferença de personalidade. Parágrafo 10. Por que pode ser difícil manter uma amizade? Porque é um desafio. Talvez achemos difícil manter uma amizade próxima com irmãos e irmãs que têm uma personalidade diferente da nossa. Alguns talvez façam coisas que achamos irritantes. Outros talvez se comportem de uma maneira que achamos estranha. Isso pode acontecer porque foram maltratados no passado, ou porque vieram de uma cultura em que as pessoas são mais fechadas ou gostam muito de falar. Ou simplesmente amamos estar cercados de pessoas, enquanto a outra pessoa não gosta tanto, ou vice-versa. Por que pode ser difícil cultivar e manter uma amizade com alguém? Porque algumas pessoas têm um jeito de ser muito diferente do nosso. Alguém pode ser reservado, muito expressivo, sociável ou precisar de mais espaço. Experiências difíceis do passado ou diferenças culturais também podem influenciar a maneira como se relaciona. O que para nós parece um defeito talvez seja apenas uma característica da personalidade ou resultado de experiências que desconhecemos. Entender isso pode nos ajudar a ser menos críticos e mais pacientes. Parágrafo 11. Como Jesus conseguia manter amizade com pessoas que tinham personalidades diferentes da dele? Aprenda com a paciência de Jesus. Ele manteve amizade com pessoas que tinham personalidades diferentes da dele. Por exemplo, os apóstolos Tiago e João mostraram um espírito ambicioso quando pediram para ocupar posições de destaque no reino. Por outro lado, Jesus mostrou que era humilde por deixar seus privilégios e a posição elevada que tinha no céu para vir à terra. Pense um pouco em como a atitude de Jesus foi diferente da de Tiago e João. Apesar disso, Jesus era paciente com eles e com outros. Como Jesus conseguiu manter a amizade com pessoas muito diferentes dele? Jesus foi paciente. Tiago e João mostraram ambição ao pedir posições de destaque, segundo Marcos 10:35-37, enquanto Jesus demonstrou extraordinária humildade, como explica Filipenses 2:5-8. Mesmo assim, ele continuou amando e ajudando os dois. Não precisamos pensar exatamente como nossos amigos para amá-los. Podemos imitar Jesus nos concentrando em ajudá-los a progredir, em vez de esperar que a personalidade deles seja igual à nossa. Parágrafo 12. O que ajudou Jesus a ser paciente com seus amigos? Jesus era realista e não esperava a perfeição dos seus amigos.
Ele sabia que aquele pedido ambicioso de Tiago e João era um reflexo do espírito competitivo que muitos de seus discípulos tinham. Jesus tinha crescido no mesmo ambiente religioso que eles, que dava muito valor a destaque e posição. Por isso, Jesus conseguia entender o modo de pensar deles. Então Jesus foi paciente, dando tempo para que eles fossem aos poucos, arrancando o orgulho e a ambição que tinham se desenvolvido ao longo de tantos anos. O que ajudou Jesus a ser paciente com seus amigos? Jesus tinha expectativas realistas. Marcos 9:34 mostra que seus discípulos tinham discutido sobre quem era o maior. Ele entendia o ambiente em que tinham sido criados e sabia que precisariam de tempo para eliminar do coração o orgulho e a ambição. Jesus não esperava mudanças instantâneas. Ele entendia de onde vinham certas atitudes e continuava ensinando com paciência. Nós também podemos lembrar que todos estamos progredindo e que algumas maneiras de pensar levam tempo para mudar. Parágrafo 13. Como a paciência nos ajuda a manter nossas amizades? Como manter nossas amizades? Continue cultivando paciência por fazer seu melhor para lidar com as características de outros que irritam você. Efésios 4:2 diz: com toda humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Todos nós temos nossas próprias características, que não são necessariamente defeitos, são simplesmente parte de quem nós somos. E com certeza ficamos felizes quando outros nos aceitam do jeito que somos. Também é importante ser realista, deixando as pessoas serem quem elas são. Por exemplo, se você estiver conversando com uma pessoa tímida, pense em como é difícil para ela estar com outras pessoas e conversar. Da mesma maneira, se você for uma pessoa tímida, tente não perder a paciência com quem é bem extrovertido e falante. Não é razoável pensar que vamos ser melhores amigos de todo mundo, mas precisamos ter em mente que até mesmo irmãos com personalidades muito diferentes podem se dar bem juntos. Como a paciência nos ajuda a proteger nossas amizades? Efésios 4:2 nos incentiva a suportar uns aos outros em amor. A paciência nos ajuda a aceitar características que talvez nos incomodem e a lembrar que nós também temos particularidades que os outros suportam. Assim, deixamos nossos irmãos serem eles mesmos. Se alguém é tímido, podemos valorizar o esforço que faz para conversar. Se é muito expressivo, podemos evitar ficar irritados rapidamente. Ser pacientes nos permite enxergar a pessoa como um todo. Parágrafo 14. Se formos pacientes, vamos nos concentrar em quê? A paciência vai nos ajudar a não nos irritar facilmente com nossos irmãos, mas sim nos concentrar nas qualidades deles. Assim vai ser mais fácil aceitar as diferenças, em vez de deixar que elas se tornem uma barreira para a amizade. Por exemplo, Tiago e João foram egoístas e quiseram ter destaque. Mas o fato de terem feito aquele pedido a Jesus mostrou que o reino era bem real para eles. Jesus percebeu isso e deu valor à fé que eles tinham. Quando procuramos o que há de bom em nossos amigos, estamos imitando a Jesus e também ao seu Pai Jeová. Em que vamos nos concentrar se formos pacientes? Vamos nos concentrar nas boas qualidades dos nossos irmãos. Jesus não ficou pensando apenas na ambição de Tiago e João, ele também viu a fé deles e seu interesse sincero pelo reino. A paciência nos ajuda a fazer o mesmo com nossos amigos. Quando procuramos as qualidades positivas, as diferenças deixam de parecer obstáculos tão grandes. Assim imitamos Jeová e Jesus, que veem nosso potencial e não se concentram apenas em nossas imperfeições. Parágrafo 15. Que ajuda temos para manter nossas amizades com pessoas que têm personalidades diferentes? O mais importante que podemos fazer é orar para que Jeová nos ajude a manter nossas amizades com aqueles que têm personalidades diferentes da nossa. Tente pensar em situações que poderiam criar uma tensão entre você e a outra pessoa, e ore com antecedência para continuar calmo. Lembre que Jeová, o nosso Criador, entende que cada um de nós é único.
Então, ao orar, tenha certeza de que Jeová sabe exatamente o que você precisa para continuar perseverando. E quando sentir que sua paciência está sendo testada, peça que Jeová dê a você Espírito Santo para te ajudar a controlar sua reação. Quem pode nos ajudar a continuar amigos de pessoas muito diferentes de nós? Jeová pode nos ajudar. Jesus disse em Lucas 11:13 que o Pai dá Espírito Santo aos que lhe pedem. Gálatas 5:22-23 mostra que esse Espírito produz qualidades como paciência e autodomínio, exatamente o que precisamos quando uma amizade é colocada à prova. Podemos orar antes de uma situação que sabemos que poderia nos irritar. Em vez de esperar até perder a paciência, podemos pedir a Jeová com antecedência que nos ajude a manter a calma e reagir com amor. Quando nossos irmãos e irmãs estão sofrendo. Parágrafo 16. Que desafios podemos enfrentar quando nossos irmãos estão passando por algum sofrimento? Por que é um desafio? Quando nossos irmãos e irmãs estão enfrentando alguma doença física ou problema emocional, eles podem se comportar de uma maneira que nos deixa chateados. Por exemplo, talvez eles se afastem de nós, se irritem com facilidade ou ajam de maneira imprevisível. Talvez eles até digam ou façam coisas que nos machucam. Às vezes, não fazemos a mínima ideia dos desafios que nossos irmãos estão enfrentando. Por isso, pode ser que a gente não entenda por que estão agindo de certa maneira. Como os irmãos que estão sofrendo podem agir? O sofrimento físico ou emocional pode fazer uma pessoa se isolar, ficar irritada ou agir de maneiras que não entendemos. Jó 6:2-3 mostra que uma dor muito intensa pode afetar até nossas palavras. Por isso, não devemos julgar rapidamente quem está passando por uma situação difícil. Talvez nem saibamos o que nosso irmão está enfrentando. Se esperarmos dele o mesmo que quando estava bem, poderemos exigir demais. A compaixão nos ajuda a enxergar além de uma reação difícil. Parágrafo 17. O que você aprendeu da forma como Jesus tratou Bartimeu? Aprenda com a bondade e compaixão de Jesus. Ele tratava com bondade e compaixão os que estavam sofrendo, até mesmo aqueles que ele não conhecia. Por exemplo, veja como ele tratou um homem cego chamado Bartimeu. Quando Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando por perto, ele começou a gritar para tentar chamar a atenção de Jesus. Alguns na multidão disseram para Bartimeu se calar. Mas ele queria tanto ser curado por Jesus que começou a gritar ainda mais. Será que a atitude dele acabou incomodando algumas pessoas? Com certeza. Mas Jesus teve pena, e essa expressão no idioma original indica que ele sentiu grande compaixão por aquele homem. Jesus falou de forma bondosa com Bartimeu, elogiou a fé que ele tinha e fez um milagre para ele recuperar a visão. O que aprendemos da maneira como Jesus tratou Bartimeu? Quando Bartimeu gritou para chamar a atenção de Jesus, outros tentaram fazê-lo ficar calado. Mas Mateus 20:34 diz que Jesus sentiu profunda compaixão, e Marcos 10:46-52 mostra que ele parou, ouviu Bartimeu e o ajudou. Quando alguém age de um modo que nos irrita, podemos nos perguntar: o que essa pessoa deve estar enfrentando? Essa pergunta pode mudar nossa reação e nos ajudar a mostrar a mesma compaixão que Jesus mostrou. Parágrafo 18. Como devemos tratar nossos amigos que estão sofrendo? Como manter nossas amizades? Mostre bondade e compaixão. Essas lindas qualidades vão ajudar você a falar de modo consolador com seus irmãos e irmãs que estão sofrendo em sentido físico ou emocional. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: Por outro lado, nós os exortamos, irmãos, que advirtam os indisciplinados, consolem os que estão deprimidos, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Lembre que um verdadeiro amigo está sempre pronto a ajudar, principalmente em tempos de aflição. Um amigo assim não apenas tem empatia pelos que estão sofrendo, mas também faz todo o possível para dar apoio emocional, encorajamento e ajuda prática.
Como devemos tratar um amigo que está sofrendo? 1 Tessalonicenses 5:14 nos incentiva a falar de modo consolador aos deprimidos e a dar apoio aos fracos. Além disso, Provérbios 17:17 diz que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos. Quem sofre precisa do nosso apoio, não das nossas críticas. A compaixão não se limita a sentir pena. Ela nos move a ouvir, encorajar e oferecer ajuda prática quando possível. É justamente nos momentos de aflição que uma amizade pode mostrar quanto vale. Parágrafo 19. Como podemos mostrar bondade e compaixão? De que formas práticas você pode mostrar bondade e compaixão? É verdade que você não pode fazer sumir a dor de alguém, mas você pode se esforçar para entender o que a pessoa está passando. Quando alguém desabafar com você, escute com atenção. E se for apropriado falar algo, escolha palavras que vão trazer consolo. Tenha cuidado para não achar que você sabe tudo o que a pessoa está passando. Esforce-se para ser paciente e não espere perfeição dela. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 19 mostra uma irmã consolando outra irmã. Primeiro, ela escuta com atenção enquanto sua amiga desabafa e chora. Depois, num outro dia, ela traz alguns biscoitos para sua amiga. A legenda diz: amigos de verdade consolam uns aos outros, mostrando bondade e compaixão. De que maneiras podemos mostrar bondade e compaixão? Podemos nos colocar no lugar do nosso amigo, ouvi-lo e pensar bem antes de falar. Mateus 7:12 nos incentiva a tratar os outros como queremos ser tratados, e Provérbios 18:13 alerta que responder antes de ouvir os fatos é tolice. Provérbios 12:25 mostra que uma boa palavra pode alegrar quem está sobrecarregado de ansiedade. Talvez não possamos eliminar o problema, mas podemos ser pacientes e oferecer palavras que aliviem em vez de aumentar sua carga. Parágrafo 20. Que tipo de amigo você quer ser? Nós damos muito valor às amizades que temos dentro da congregação. Mas é bom lembrar que, de vez em quando, por causa da imperfeição, todos nós dizemos ou fazemos coisas que podem machucar outros. E, além disso, muitos de nós estamos enfrentando coisas ruins na vida. Por isso, damos muito valor quando nossos amigos mostram qualidades como humildade, paciência, bondade e compaixão. E queremos fazer o nosso melhor para também ser esse tipo de amigo. Que tipo de amigos queremos ser? Queremos ser amigos humildes, pacientes, bondosos e compassivos. Todos somos imperfeitos e às vezes fazemos ou dizemos coisas das quais nos arrependemos. Assim como agradecemos que nossos irmãos continuem nos amando apesar das nossas fraquezas, queremos fazer o mesmo. Podemos nos perguntar: sou o tipo de amigo de que eu precisaria quando erro, estou sob pressão ou estou sofrendo? Essa reflexão pode nos ajudar a imitar melhor Jesus e proteger nossas amizades. Como você pode manter a amizade quando vocês discordam? Como podemos proteger nossas amizades quando surgem desacordos? Sendo humildes. Podemos deixar passar assuntos pequenos, perdoar liberalmente, evitar discutir apenas para provar que estamos certos e, se necessário, conversar com bondade para fazer as pazes. O objetivo é preservar a amizade, não ganhar a discussão. Vocês têm personalidades diferentes? Como podemos proteger nossas amizades quando nossas personalidades são diferentes? Sendo pacientes e tendo expectativas realistas. Podemos aceitar que cada irmão tem sua própria personalidade, nos concentrar nas boas qualidades dele e pedir a Jeová Espírito Santo para reagir com amor e autodomínio. Seu irmão ou irmã está sofrendo. Como podemos proteger nossas amizades quando os irmãos sofrem? Mostrando bondade e compaixão. Em vez de julgar rapidamente as reações deles, procuramos entender o que estão enfrentando, ouvimos com paciência, falamos de modo consolador e oferecemos a ajuda que estiver ao nosso alcance.